E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área, e nessa aula a gente vai trabalhar um assunto bem interessante que fala de logaritmos. Os logaritmos nada mais são do que uma maneira diferente de você verificar o uso da potenciação, ou seja, uma maneira diferente de a gente trabalhar a potência. Por quê? Aqui nós temos o log de A na base B. Vamos lá. Esse A ele é chamado de logaritmando. O B aqui é a base do logaritmo e o x é o logaritmo propriamente dito, digamos assim. Isso aqui será verdade quando eu pegar a minha base, elevar ao logaritmo e esse resultado for igual ao logaritmando. Ou seja, vamos lá aqui, ó. O log de A na base B é igual a x quando B elevado a x for igual a A. Por exemplo, eu tenho aqui log de 25 na base 5. Primeiro passo é chamar de x. Isso aqui é verdade quando 5 elevado a x for igual a 25. E aqui nesse caso, a gente vai chegar numa equação exponencial, ou seja, uma equação onde o x ou a variável, ela vai ser expoente de uma das duas bases, tá? E para a gente resolver isso aqui, o primeiro passo é tentarmos igualar as duas bases, já que do lado esquerdo aqui a base é 5, do lado direito aqui a base é 25. Ora, 25 a gente sabe que é a mesma coisa do que 5 ao quadrado, já que 5 vezes 5 é 25. E aí reparem comigo que, como as bases são iguais, a gente elimina as bases e aí sim encontra o valor do x. Aqui nesse caso, o x vale 2. Beleza? Vamos partir aqui para esse outro exemplo. Olha só. Eu tenho log de 64 na base 32. Beleza. Eu vou chamar de x. E isso aqui vai ser verdade quando eu pegar minha base, elevar a x e isso for igual a 64. Belezinha? Vamos continuar para cá. Bem, eu não tenho como transformar, aliás, como determinar o valor de x diretamente com as bases 32 e 64. Mas a gente sabe que 32 é a mesma coisa do que 2 elevado a 5, beleza? E sabemos que o 64 é a mesma coisa do que 2 elevado a 6. Ou seja, a gente vai ter 2 elevado a 5x igual a 2 elevado a 6. Por que 5x aqui? Reparem, quando eu transformo 2 elevado a 5, eu vou colocar esse valor entre parênteses e o expoente x aqui fora. Expoente dentro e expoente fora, pela regra da potenciação, a gente multiplica. Por esse motivo que aqui ficará 5x. Beleza? Agora, reparem que as bases são iguais. Beleza. Cancela-se a base. 5x é igual a 6. X é igual a 6 quintos, que é o valor do x, que me dá como resultado o valor do logaritmo de 64 na base 32. É lógico que aqui, gente, a gente pode trabalhar centenas de logaritmos diferentes, tá bom? Ok? Agora eu vou te mostrar aqui as propriedades resultantes dessas operações. Repare aqui comigo. O logaritmo de b na base b vai ser igual a 1. Ou seja, toda vez que a base for igual ao logaritmando, independente do valor dessa base e do valor do logaritmando, o resultado vai ser sempre igual a 1. Ok? Toda vez que o logaritmando for igual a 1, independente do valor da base, o resultado sempre vai ser igual a 0. Por quê? Porque b elevado a 0 é 1. Ou seja, a minha base elevada a 0 sempre será igual a 1. Beleza? Se eu tenho um logaritmo de a na base b e esse a está elevado a um expoente qualquer, esse expoente ele poderá passar multiplicando à frente do logaritmo. Ou seja, isso vai ser igual a y, que é esse expoente, vezes o logaritmo de a na base b. A gente vai reparar com o passar dos exercícios, né, do tempo aqui, e do estudo em logaritmo,
que essas propriedades vão ser muito importantes na resolução de atividades, tá bom? Aqui agora, ó, se eu tenho logaritmando e bases iguais e o logaritmando está elevado ao expoente, o resultado final vai ser esse expoente. E finalmente, se eu tenho aqui um b elevado ao logaritmo, onde a base dele é igual a b, esse logaritmo é expoente, tá? O resultado final vai ser o valor de a, beleza? Então aqui são propriedades importantes, é legal que você anote isso aqui para não esquecer mais, tá? Onde elas serão muito importantes na resolução de exercícios, eu vou já te mostrar alguns exemplos deles, tá bom? Agora, antes de mais nada, é importante sabermos o seguinte, toda vez que o logaritmo, eu vou chamar aqui logaritmo de a, tá? Não aparecer aqui a base, embora não apareça, e ela nunca vai aparecer, tá? O valor dela é 10, ou seja, ele é chamado de logaritmo decimal. E o logaritmando, obrigatoriamente, sempre será um número positivo, tá? Por quê? Porque independente de você trabalhar com potenciação, não tem nenhuma potência que você trabalhe aqui que você vai achar como resultado um valor negativo, a não ser que ela já seja negativa no início da sua potência, o que não acontece para o logaritmo, ok, pessoal? Então, essa aqui é uma noção bem inicial de logaritmos e vamos verificar agora a resolução de algumas atividades. Vem comigo! Belezinha, galera! Vamos verificar então agora a resolução de alguns exemplos da aplicação da teoria de logaritmos. Nós temos aqui primeiro para calcular o logaritmo de 10.000. Não se esqueçam que, como eu lhes falei anteriormente, toda vez que a base não aparecer, a gente sabe que ela é igual a 10. Ou seja, nós temos aqui o chamado logaritmo decimal. E aí o que acontece? 10.000 é a mesma coisa do que 10 elevado à quarta potência, certo? Ok? Então, isso aqui vai ser igual a x, de modo que 10 elevado a x seja igual a 10 elevado a 4. Como as bases são iguais, cancelam-se as bases e fica somente com os expoentes, de modo que o x vai ser igual a 4, que é a nossa resposta desse primeiro logaritmo. Tranquilo? Log de 1 sobre 49 na base 7. Então, isso aqui é igual a quem? Vamos lá, coloca aqui do lado. Ó. Isso vai ser igual a 7 elevado a x, de modo que eu vou ter 49 elevado a menos 1. Por que isso? Porque aqui eu tenho 1 sobre 49. Quando a gente inverte a fração, automaticamente o expoente trocará de sinal. Que expoente é esse? O 49 tem expoente 1. Quando a gente inverte, o expoente passará a ser menos 1. Mas, professor, as bases aqui ainda não são iguais. Ainda. Por quê? Porque 49 é a mesma coisa do que 7 ao quadrado, não é isso? Ele está elevado a menos 1. Olha lá. Expoente dentro e fora, a gente multiplica. Ou seja, eu vou ter aqui 7 elevado a menos 2. Como as bases são iguais, cancelam e fica somente com os expoentes. Ou seja, o x é igual a menos 2. Turma, eu vou deixar isso aqui para vocês, tá? Vamos só aqui iniciar. Olha lá, a base aqui é 5 meios. Isso vai ser ela elevado a x igual a 125 sobre 8. Coloque nos comentários aí qual vai ser o resultado final desse x. Qual vai ser a resposta final desse logaritmo, tá bom? É para vocês essa aí. Vamos para cá agora, olha só. Eu tenho um outro exemplo bem interessante que me diz o seguinte. O logaritmo de 5 na base 2 vale 2,32. Eu quero então calcular o logaritmo de 125 na base 2. Bem, vamos pensar no seguinte. Aqui em cima, a minha base, aliás, o meu logaritmando é 5. Aqui embaixo é 125. Só que 125 é a mesma coisa do que 5 vezes 5 vezes 5, não é isso? Já que 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125, ou seja, 5 elevado ao cubo. Então eu vou transformar, olha lá.
eu vou ter log de 5 elevado ao cubo na base 2. A minha regra, uma das propriedades, aliás, do logaritmo, me diz que se eu tiver um expoente do logaritmando, eu posso pegar esse expoente e passá-lo à frente do logaritmo, né? Opa, aqui é base 2. Então aqui eu tenho log de 5 na base 2, aliás, log de 5 ao cubo na base 2. Isso é o mesmo do que 3 vezes o log de 5 na base 2. E daí? E daí que o log de 5 na base 2, a questão me informou que vale 2,32, ó. Então é 3 vezes esse valor, ou seja, 6,96 é a nossa resposta final. Então aqui você verifica como é importante saber as propriedades dos logaritmos e onde utilizá-las na resolução de atividades. Belezinha? Vamos aqui à próxima, olha só. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou pegar aqui. Log de A na base 2 é igual a 2. Opa! Então isso aqui é verdade se 2 ao quadrado é igual a A. Como 2 ao quadrado é 4, o valor de A é igual a 4, não é isso? Aqui, na verdade, reparem que eu quero saber o valor do logaritmando. Se eu já sei o valor da base e sei o valor do logaritmo, basta você levar a base a esse resultado que vem após a igualdade e aí esse resultado vai ser justamente o nosso logaritmando, tá bom? Por esse motivo que o A é igual a 4. Beleza, pessoal? Vamos aqui, ó, 0,1. 0,1 a gente pode escrevê-lo como sendo 1 sobre 10. Então, eu vou ter 1 sobre 10 elevado a x igual a quem? Repare que aqui eu tenho 0,0001, ou seja, após a vírgula nós temos 4 casas decimais. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 10 elevado a menos 4, tá bom? Toda vez que você tiver 0,0, vários zeros e 1 no final, a quantidade de casas decimais após a vírgula nos determinará o valor do expoente com o sinal negativo. Por esse motivo, o x aqui vale menos 4. E aí, olha lá, já é direto. As bases são iguais, cancelo as duas e o x é igual a menos 4, que é justamente a nossa resposta final. Beleza, pessoal? Então, aqui eu te mostrei alguns exemplos de aplicação das propriedades de logaritmos e também da definição de logaritmo. Importante você saber o que é logaritmando, o que é base, o que é logaritmo. Você saber toda aquela transformação do logaritmo igual a x e a volta para a potência, tá? Porque é isso que vai determinar você encontrar o valor do x, seja o x o logaritmo, seja o x a base, ou seja o x o logaritmando, beleza? E também a importância de você saber as propriedades para utilizá-las na resolução de outras questões também, de outros problemas bem interessantes sobre logaritmo. Eu vou deixar aqui para ti, na descrição do vídeo, um link que ao clicar nele, você vai ser direcionado a alguma atividade voltada para o estudo dos princípios básicos do logaritmo, tá bom? Durante os seus estudos, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te ajudarei o mais breve possível. No mais é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final da aula. Se você gostou dela, senta o dedo no like. Não se esqueça de compartilhar o link dessa aula com seus amigos, colegas de escola, faculdade, outras pessoas também interessadas em matemática. E o mais importante, caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscrevam, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para ti. Combinado? Então é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, pessoal!